Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. O milagre. O quarto dos fundos estava imerso no silêncio e na escuridão. Em cima da cama, coberto pela colcha de cetim, o homem continuava imóvel, o rosto virado para a parede. Apenas seus cabelos grisalhos manchavam a alvura do travesseiro. A porta se abriu, rangendo, e Frau Matilde entrou, na cadeira de rodas, falando por cima do ombro. Era um homem muito doente, sofria muito, coitado. Então, naquela noite, eu rezei ao Senhor, dei-lhe um copo de vinho e ele adormeceu. Adormeceu profundamente, com uma expressão de felicidade no rosto, cansado pela dor. Nunca mais precisou trabalhar, nunca mais gemeu. Agora está dormindo tranquilamente. Richard e Franz entreolharam-se no quarto, atrás da cadeira de roda. Está louca. Ela pensa que ele adormeceu. A paralítica foi acender o lampião de querosene em cima da mesinha de cabeceira e olhou com ternura para o vulto deitado na cama. Temos visitas, Carl. Não fique aborrecido comigo. Eles querem apenas ver que você continua dormindo tranquilamente. Eles ainda não sabem que você foi enterrado vivo e eu apanhei seu corpo no caixão para que você não acordasse no lugar errado. Seu lugar é aí, na cama, dormindo na paz do Senhor. Ninguém deve sofrer nesse mundo. Deus não criou o mundo para que os homens sofram. É muito triste o sofrimento, meu filho. Frau Matilda jurou a si mesma que não deixaria ninguém sofrer. E nesses últimos 5 anos, ninguém mais sofreu como ele sofria. Está louca. Ela envenenou o marido e todos os outros. Ela os matou para lhes dar a paz do túmulo. Mas os outros não estão no cemitério. O detetive acenou sem largar a pistola, que empunhava com mão firme. Depois, aproximou-se da cama e debruçou-se sobre o vulto imóvel. Com a mão esquerda, ergueu as cobertas, pondo à mostra aquilo que jazia na cama. Não era apenas um cadáver. Era um esqueleto, escuro, descarnado, com restos de nervos ainda aderidos aos ossos. Um fedor insuportável invadiu o quarto. O lençol estava manchado de humores negros e amarelos, e o crânio do defunto ostentava um tufo de cabelos grisalhos, secos, coroando a caveira sorridente. Está dormindo! Por favor, não o incomodem! Angenehm hohe mein Lieb. Você gosta tanto de dormir. Richard voltou a cobrir o esqueleto com a colcha, sopitando um gesto de repugnância. Franz estava apavorado. Morreu há 5 anos. Que espécie de veneno a senhora usou? O mesmo de sempre. Não é veneno para ratos. É um bálsamo. E ele não morreu. Das ist nicht wahr. Ele está apenas dormindo. Todos os que sofrem precisam dormir por causa das dores, sabe? A Dr. Günther Weiss não sabe de nada, embora me tenha feito todas aquelas perguntas. O padre Leichengrad também não sabe de nada. Achei melhor guardar o segredo só para mim, pois os outros podiam não compreender os meus desejos de pureza e de solidariedade humana. Só eu e Deus sabemos disso. Ninguém mais sabe que eu tenho o poder divino de aliviar o sofrimento dos aflitos. E foi Deus quem me deu esse poder. Agora
Cal não sofre mais, nem ele nem os outros. Ninguém sofre mais nesse mundo cruel. Eu só quero o bem de todos, a felicidade para os que se lamentam, a paz para os que choram, o silêncio para os que sofrem. É por isso que sou a benfeitora dos aflitos. Richard aproximou-se cautelosamente da cadeira de rodas, mas a paralítica parecia tão fraca, tão inofensiva, tão humilde, que ele quase duvidou da sua culpa. Aquela cena lhe parecia quase irreal. Frau Matilda? Sim. Diga, meu filho, você ainda tem alguma dúvida? Ainda não se convenceu de minha inocência no desaparecimento de seu querido pai? Ainda pensa que eu tenha cometido algum pecado mortal? O rapaz coçou a cabeça, perplexo. Depois, sua voz se suavizou. Escute, Frau Matilda, a senhora matou os outros homens que desapareceram na Floresta Negra, dando-lhes vinho com veneno para os ratos. Também matou todos os doentes que se hospedavam nessa casa, a caminho das estações de águas. Nein, não diga essas coisas horríveis, meu filho. Matar é um pecado. Só Deus tem o direito de tirar a vida dos homens que Ele criou. Eu nunca matei ninguém. Eu apenas adormeço os que sofrem sem remédio. Os doentes incuráveis, os viajantes perdidos no desespero. Eu apenas lhes dou o meu pozinho branco. E Deus faz o resto. Eles adormecem com a bênção do Senhor. E quando dormem, não sofrem mais. Todos aqueles enfermos sem cura precisavam dormir para mitigar suas dores. E eu lhes dei o sono. Eu os embalei nos meus braços, rezando ao Senhor enquanto eles estrebuchavam e finalmente adormeciam em paz. Eu lhes cantei os mais belos salmos das Sagradas Escrituras. E agora eles estão dormindo, todos dormindo na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Agora tudo estava claro. Frau Matilda Grossenwald era uma demente, uma assassina perigosíssima, apesar de sua aparência inocente. Está presa. A senhora responderá no tribunal pelos seus crimes. Onde meteu os cadáveres? Você continua equivocado, meu filho. Seu pai e os outros viajantes que se extraviaram não são cadáveres, são almas adormecidas na paz do Senhor. Eles estão todos dormindo tranquilamente no meu paraíso. Sim, porque o Senhor também me deu alento e orientação para que eu criasse o novo paraíso. Você ainda não entendeu, não é? Eu sabia que era difícil de entender. Entendi muito bem. A senhora está presa. Amanhã de manhã será levada para um lugar seguro. E a polícia encontrará o seu paraíso. Frau Matilda apenas encolheu os ombros e voltou a olhar carinhosamente para o esqueleto deitado na cama. A boa senhora ainda tinha um consolo no meio daquela aflição. Seu marido estava dormindo profundamente e não podia ouvir nada. Se Cal soubesse que iam levá-la para o manicômio, podia se zangar. Ele sempre demonstrara gostar muito dela. Diga, senhor, o que o senhor disser, eu farei. Será que posso confiar em você? Claro, senhor. Também quero que ela seja recolhida a um hospital de loucos. A pobre senhora não sabia o que estava fazendo. Eu tomo conta dela, senhor.
preciso esperar Fräulein Hildegard no meu quarto. Também temos que agarrar a outra débil mental. E a mulher vampiro combinou encontrar-se comigo à meia-noite. Cuidado, senhor. Sei o que faço, Helmut Reichenbach. Nosso acordo continua de pé. Se você me ajudar até o fim, talvez eu o livre da cadeia. Tome conta de Frau Matilda enquanto vou buscar as algemas. E estendeu a pistola para o criado. Franz apanhou a arma e apontou-a para o peito da paralítica. Na cadeira de rodas, Frau Matilda deu uma risadinha de deboche. Vocês estão malucos. Um ladrão, um fugitivo da justiça, ameaçando a vida de uma pobre senhora, dedicada apenas a cumprir a lei de Deus. Vocês estão completamente malucos, os dois. Sem lhe dar atenção, Richard girou nos calcanhares e saiu rapidamente do quarto. Seus passos apressados ecoaram no corredor e desapareceram ao longe, quando ele atravessou a cortina vermelha. Franz sentou-se na beira da cama com a pistola na mão. A voz fraca de Frau Matilda soou lamentosamente. Franz. Na cadeira de rodas, a paralítica tinha levado as mãos ao lençol de seda que lhe cobria a cabeça. O criado desviou o olhar. Sentia-se ligeiramente envergonhado. Desculpe, patroa, mas é para seu bem. Eles vão tratar da senhora com carinho, vão lhe dar remédios, e a senhora ficará boa. E eu serei perdoado, entende? Eu não voltarei mais para a cadeia. Os olhos da entrevada voltaram-se para o pequeno altar, de onde a gravura de Cristo dominava o quarto. Franz, você já rezou? O criado fez uma careta. A pistola continuava firme em sua mão. Este não é um momento próprio para rezar, Frau Matilda. Eu não tenho razões para pedir perdão a Deus por qualquer mal feito. Mas a senhora sim. A senhora é que deve rezar para que Deus lhe perdoe os erros. Não seja atrevido, Franz. Você não avalia os pecados da sua consciência. Por que me aponta esta arma horrível? Sou uma pobre inválida, incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Incapaz de fugir ao meu triste destino. Vá rezar, Franz. Deus está olhando. Ajoelhe-se e reze. Pelo menos um Padre Nosso. Pergunte ao Senhor se é justo o que você está fazendo. Pergunte ao Senhor. Impressionado, Franz olhou para o altar. Em seguida, levantou-se e foi se postar diante da imagem do Cristo, olhando curiosamente para ela. A cadeira de rodas estava do outro lado da cama, longe dele e da porta. Enquanto ele contemplava a figura do Salvador, Frau Matilda acabou de tirar o lenço da cabeça e enrolou-o nas mãos, transformando-o numa corda. Uma corda de seda, fina mas resistente. De costas para ela, Franz não percebeu nada, e apesar de ter os ouvidos atentos, não ouviu nenhum rumor suspeito. A cadeira de rodas continuava parada no mesmo lugar. Não quero ir para lá. Aquele outro médico de Todinau descobriu meu marido dormindo e disse que ia me levar para o hospício. Então eu também rezei, como estou rezando agora. E ele adormeceu nos meus braços. Não quero ir, Franz. Não quero ir. O criado voltou-se e encarou-a, sem prestar atenção ao longo lenço enrolado em suas mãos. Está bem, meine Frau. Vou fingir que não estou olhando. Pode fugir. Numa cadeira de rodas a senhora não irá longe. E eu não quero ter um peso na consciência. Pode fugir. Dizendo isso, voltou a virar o rosto para o altar, contemplando distraidamente a figura de Cristo. Ouviu a cadeira de rodas estalar, mas não virou o rosto. Tinha certeza de que a cadeira não se aproximava, embora a voz de Frau Matilda parecesse estar cada vez mais próxima.
Não é só isso, Franz. Um dia também descobri que Deus fizera um milagre. Um milagre, Franz. Descobri que podia andar como antes, que podia andar como todo mundo. Franz voltou-se sobressaltado, mas não teve tempo de erguer a pistola. A mulher já estava em cima dele, depois de ter atravessado o quarto com os passos macios de seus pés descalços. Não! Não faça isso! Mas as mãos de Frau Matilda já tinham lhe erguido a corda de seda, envolvendo seu pescoço. Ele largou a pistola e agarrou-se desesperadamente às mãos da mulher. Frau Matilda apertou com toda a força, quase esmagando o pescoço do desgraçado. Franz entortou os olhos, pôs a língua de fora e caiu de joelhos. Já não podia falar nem respirar. Frau Matilda desceu sobre ele, estendendo-o de costas no assoalho e continuou a apertar o garrote. Durma, Franz. Você é um pobre ladrão, sem eira nem beira, e também deve sofrer muito. Você precisa dormir. Durma, Helmut Reichenbach. Durma tranquilamente na paz do Senhor. Sua voz está sumindo. Ó Deus, que livrastes o apóstolo São Pedro das ciladas e o restituístes são e salvo à liberdade, livrai também o vosso servo detido no cativeiro. Franz já não ouvia mais nada. Estava morto. A estaca. Richard subiu rapidamente as escadas, atravessou o corredor do sobrado e abriu a porta de seu quarto. Tinha pressa de apanhar as algemas e voltar ao andar térreo, pois não confiava muito em Franz Schmidt. Na verdade, Helmut Reichenbach. Entrou, apanhou o saco de viagem em cima da cama e meteu a mão no bolso à procura da chave do cadeado. Seus dedos deram logo com o rasgão na lona. Ficou imóvel na expectativa. Pressentia a presença de mais alguém no quarto. Lentamente, sem ruído, Hildegard saiu de trás das cortinas, deslizando pelo assoalho os pequenos pés nus. Estava às costas do detetive e supunha que ele não a pudesse ver. Através dos buracos da máscara, seus olhos azuis tinham uma expressão de fera e seus caninos salientes brilhavam à luz do lampião. Também lentamente, Richard desviou os olhos para o espelho da penteadeira e viu refletida nele a imagem da mulher vampiro. Assim, quando ela deu o bote, procurando agarrá-lo pelas costas... Sangue! Quero sangue! Preciso de sangue! Hildegard! Sim, sou eu! Sou eu, vampiro maldito! Tenho a maldição de meus pais. Meu pai era um doente, minha mãe é uma assassina, e eu sou um vampiro. Meu pai sofria porque não tinha sangue, porque o sangue se acabava em suas veias. Se eu não quero ficar doente também, preciso de sangue, sangue. Richard recuou, manipulando nervosamente a sacola. Enfiou os dedos pelo rasgão e sentiu o contato da estaca de mogno, mas não teve tempo de tirá-la para fora. Hildegard pulou outra vez em cima dele, como uma gata, e estendeu a boca para enterrar-lhe os dentes no pescoço. Ele se desvencilhou, dando-lhe um violento empurrão e rolou pelo solo, agarrado à sacola. A mulher vampiro saltou em cima dele, tentando tolher-lhe os movimentos com as mãos enluvadas de negro. Ela era bastante robusta e tinha a força duplicada pela loucura. Mas o detetive também não era menos robusto e sabia como enfrentar aquele tipo de agressão. Aplicou uma joelhada no estômago de sua antagonista, projetando-a contra a parede, e enfiou novamente a mão no buraco da sacola. Dessa vez seus dedos se fecharam em torno da estaca afiada. No mesmo instante, tirou-a para fora. Hildegard, cega pelo desespero, rugindo como um animal feroz, voltou ao ataque. Seu rosto, branco como leite,
estava contorcido pelo ódio. Ela enclavinhou as unhas e saltou, caindo diretamente em cima do rapaz. Richard não precisou fazer mais nada senão apoiar a estaca na quina da parede, com a extremidade aguçada dirigida para o peito da moça. Impulsionado pelo seu próprio peso, o corpo negro da mulher vampiro abateu-se sobre a lança de madeira e esta lhe trespassou o coração. Um grito selvagem de dor ressoou no quarto. Um jato de sangue negro saltou do ferimento e foi atingir o detetive no rosto. Ele rolou pelo assoalho, livrando-se daquele repuxo repugnante, e levantou-se, apoiado à cabeceira da cama. Ferida de morte, Hildegard também se levantou, trôpega, agarrando com as duas mãos a estaca espetada entre os seios. Não! Não quero! Não é possível! Eu não quero morrer! E dirigiu-se cambaleando para a porta aberta. Richard correu atrás dela, mas não a alcançou. Sem largar a estaca que lhe atravessava o corpo de lado a lado, a mulher vampiro desceu as escadas, cruzou a sala da hospedaria e correu para a porta principal. O detetive desceu no seu encalço, gritando-lhe que parasse. E os dois saíram do prédio, internando-se nas sombras da noite. Simultaneamente, a cortina vermelha se abriu atrás do balcão e apareceu a cadeira de rodas, empurrada por Frau Matilda. Vagarosamente, a benfeitora dos aflitos caminhava atrás do estranho veículo, arrastando os pés e puxando as pernas ainda um pouco anquilosadas. O cadáver de Franz estava deitado na cadeira, com a cabeça apoiada a um dos braços, os olhos arregalados e vítreos, a língua pendida sobre o queixo. A voz da demente ressoou no salão deserto. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua o ilumine. A vós, ó Deus, devemos dirigir o nosso louvor em Sião. A vós pagaremos o voto em Jerusalém. Ouvi minha oração, a vós virá toda a carne. Descanso eterno, Senhor. Abençoai os meus mortos. Mas em vez de passar para o outro lado do balcão, continuou empurrando a cadeira ao longo das prateleiras, até chegar em frente às últimas, do lado direito do balcão. Aí deixou a cadeira. Em seguida, abriu a porta do armário. Não havia prateleiras do lado de dentro, mas apenas um tabique de madeira. Ela desencravou a prancha com o auxílio de um pedaço de ferro e fez com que a madeira se abrisse, como uma porta bem azeitada. Por trás surgiu uma alavanca de ferro, que a mulher puxou com todas as forças. Madeiras rangeram e um buraco negro abriu-se no solo, quando se deslocou um quadrilátero de azulejos entre o balcão e o falso armário. Meio metro abaixo da abertura havia uma tampa de ferro com uma alça do mesmo metal. Frau Matilda também a levantou e pôs à mostra uma escada de pedra, cujos degraus inferiores desapareciam na escuridão. Um fedor pestilento de morte e podridão se evolou do buraco. Descanso eterno para os meus defuntos, que o Senhor os ilumine no caminho da salvação e lhes dê a paz de que necessitam, abençoando o paraíso que eu criei para eles. Depois, fazendo uso de uma força de que ninguém a julgaria capaz, pôs o cadáver de Franz de costas e desceu, cuidadosamente, as escadas de pedra, desaparecendo pelo alçapão. Enquanto isso, Hildegard corria pelo campo, agarrada à estaca que lhe atravessava o peito, gritando de dor e gemendo de agonia. Richard corria atrás dela, pedindo-lhe que voltasse, mas a mulher vampira enviesou para o pinheiral, batendo com os ombros nas árvores, e alcançou um buraco no muro do cemitério. Richard ainda tentou detê-la, porém ela o repeliu e passou pela estreita abertura, deixando um rastro de sangue através de si. O buraco era estreito demais para que ele passasse. O rapaz recuou alguns passos, tomou um embalo e pulou por cima do muro, alçando-se à custa dos músculos. Hildegard perdera as forças e arrastava-se pela grama,
como um enorme réptil negro em busca de seu esconderijo. Volte! Não lhe adiantará nada procurar o túmulo de seu pai. Ele já não pode mais aconselhá-la. A mulher vampira ofegante continuou a rastejar, cada vez mais devagar, até que parou sem forças e começou a chorar como uma criança. O rapaz alcançou-a e virou-a de costas na relva. Perdoe-me. Não havia outro remédio, entende? Só assim você se livrará dessa maldição. Assassino! Eu gostei de você. Eu gostei de você e você me matou. Também gostei de você, antes de saber do seu mal. Perdoe-me e que Deus tenha piedade de sua alma. Dê-me um beijo, apenas um beijo. Seus lábios estenderam-se para ele, rubros e úmidos. O rapaz sentiu a tentação de beijá-los, mas reagiu a tempo. Os caninos salientes da mulher vampiro já apareciam, longos e afiados. Richard retirou vivamente o rosto, eludindo o bote do monstro. Sangue! Quero sangue! Só o sangue me salvará! Preciso de sangue! Ele pôs-se de pé, meneando a cabeça com expressão de desgosto. As mãos longas e fortes de Hildegard estenderam-se para o ar, enclavinhadas, como garras, abrindo-se e fechando-se 2 vezes e depois ficaram hirtas e imóveis. Seus olhos se fecharam e seu rosto bestial foi se transformando lentamente até se tornar na face tranquila e bonita de um anjo. Richard examinou-a e viu que estava morta. Então fez o sinal da cruz e arrastou o corpo até a sepultura de Herr Grossenwald, enfiando-o no caixão vazio. Fechou o ataúde e recolocou-o no carneiro, baixando a laje por cima. Por fim, endireitou-se e voltou a fazer o sinal da cruz. Tinha cumprido seu dever, mas repugnava-lhe entregar o vampiro à curiosidade popular. Ninguém precisava saber da verdade, e assim ninguém saberia jamais. Lentamente, de cabeça baixa, arrastando os pés pela relva, ele regressou à estrada. Foi nesse momento que um relâmpago cruzou os céus e um trovão ribombeou no espaço. Ao mesmo tempo, um violento golpe de vento desceu sobre a Floresta Negra, sacudindo os pinheiros, sibilando nas encostas e arrastando as folhas secas na direção da hospedaria Glücklich Reise. Conclusão. A adega não era usada havia muitos anos e não tinha nenhum barril de vinho. O vasto compartimento subterrâneo, talhado no granito e no gneiss avermelhado, fora transformado num cemitério, ou melhor, numa câmara de horrores. Cerca de 8 ou 9 cadáveres insepultos estendiam-se pelo solo, nas mais grotescas posições, saturando o ar de um fedor insuportável. A atmosfera estava tão cheia de miasmas que parecia compacta. Havia corpos de todas as idades, alguns já transformados em esqueletos e outros ainda intactos, ou começando a apodrecer. Ratazanas enormes e cinzentas corriam de um lado para o outro, banqueteando-se com os mortos. Frau Matilda desceu a escada com o cadáver de Franz nas costas e olhou ao redor com expressão de orgulho. Sua voz se elevou no recinto abafado, esganiçada pela demência. Todos em paz, todos em silêncio. Benditos sejam os que dormem, porque deles será o reino dos céus. Paz para os aflitos, silêncio para os sofredores. Benditos sejam os meus mortos. Benditos sejam os meus mortos. Depois, a velha depositou o novo cadáver em cima de uma pequena elevação de pedra e puxou-lhe as mãos, encostando-as uma à outra para obrigá-lo a assumir uma postura de oração. Reze, Helmut Reichenbach, agora você também faz parte dos meus protegidos. Que isto lhe sirva de lição e você nunca mais roube seu semelhante e nunca mais aponte uma arma para sua benfeitora. Reze em paz, infeliz. Satisfeita com sua obra, a demente ainda foi verificar o estado de decomposição de um dos mortos, enxotando uma ratazana que queria mordê-lo.
Em seguida, ajoelhou-se, ergueu o crucifixo e voltou às suas orações. 15 minutos depois, ergueu-se, estonteada pelos vapores pestilentos emanados dos cadáveres, e dispôs-se a subir a escada. Precisava esperar a volta do agente de polícia e pensar numa maneira de se livrar dele. Nesse momento, lá em cima, a ventania que descera sobre a Floresta Negra atingiu a hospedaria, sibilando nas quinas da casa. Um forte golpe de vento arremeteu contra a porta dos fundos e escancarou-a. O sopro de ar gelado atravessou o corredor, ergueu a cortina vermelha e invadiu o salão, turbilhonando entre as mesas e derrubando algumas cadeiras. Frau Matilda ouviu o barulho e apressou os passos na direção da escada, mas suas pernas trôpegas não a ajudavam muito. Ao atingir o primeiro degrau, ouviu outro barulho que lhe gelou o sangue nas veias. Lá em cima, o golpe de vento que tinha percorrido o espaço entre o balcão e as prateleiras empurrou violentamente a porta do armário, fechando-a sob o tabique de madeira. Ao bater na alavanca, o tabique obrigou esta a descer, acionando o mecanismo do alçapão. Ouviu-se um ranger de madeira e o quadrilátero de azulejos se fechou, de repente, ocultando a abertura negra. E com o armário fechado e o tabique novamente encravado no seu painel, tudo se tornou normal e inocente, sem nenhum vestígio da passagem secreta. Frau Matilda subiu as escadas, cheia de horror, e encontrou a saída fechada. Debalde a pobre senhora esmurrou a tampa de ferro do alçapão, que também tinha caído no seu encaixe. Ninguém podia ouvi-la, e mais ninguém sabia da existência do seu paraíso. Desesperada, a benfeitora dos aflitos voltou a descer as escadas e pôs-se a procurar outra saída. As ratazanas atrevidas já lhe mordiam os pés. Ela cambaleou por entre os mortos, batendo inutilmente nas paredes avermelhadas. Não encontrou nenhuma saída. Então, conformou-se com os desígnios de Deus. Sentou-se pesadamente a um canto do recinto empesteado e continuou a rezar, olhando orgulhosamente para sua obra. Sentia-se feliz com a consciência tranquila, pois durante toda a sua vida só fizera o bem, só dera alívio aos sofredores. E Deus certamente iria recompensá-la agora que a chamava à sua augusta presença. Quando Richard Brunker voltou à hospedaria, encontrou apenas o esqueleto em cima da cama, a pistola caída no chão e a cadeira de rodas esquecida atrás do balcão. Frau Matilda e o criado tinham desaparecido. O jovem detetive ainda os procurou por toda parte, mas não pôde encontrá-los e não conseguiu decifrar o mistério. Até hoje, ninguém conseguiu decifrá-lo.